Esse time de agentes aqui acabou de produzir uma campanha de marketing inteira e levou apenas 5 minutos. Mas calma, eu vou mostrar para vocês em detalhes como isso funciona e você também vai conseguir fazer o seu no final desse vídeo. O detalhe mais interessante é que ninguém desse time é humano, então aqui você tem um time inteiro gerado por IA e que você consegue construir em menos de 15 minutos para fazer tudo isso por você. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você o framework completo de como montar o seu time ou esse time e dessa forma você vai conseguir otimizar a criação de anúncios, o seu blog, se você tiver um blog ou quiser utilizar o blog como uma estratégia de marketing, criação de conteúdo para redes sociais, por exemplo, posts para LinkedIn, criação de páginas de vendas, roteiros de vídeos e até para criar o seu produto, seja um aplicativo, um site, o que você quiser. Tem muitas possibilidades e a única coisa que vai limitar você literalmente é o seu conhecimento. Mas antes disso, se eu perguntasse para você como você usa IA no seu dia a dia, provavelmente você usa como a maioria das pessoas. Se não é o seu caso, parabéns. Mas 90% das pessoas funciona dessa forma. Ela abre o ChatGPT ou o Claude Code, né? Ou qualquer outra IA que tem disponível e ela manda um prompt e espera uma resposta. E às vezes, se você está tentando utilizar isso para o seu negócio, você toda vez precisa repetir do zero o contexto, explicando como que é o seu negócio, o que é o seu negócio, o que é o seu produto ou o seu serviço, qual a tarefa que você quer que aquela IA faça por você. Então é uma tarefa repetitiva. Provavelmente você teve que repetir essa tarefa várias e várias vezes e acaba que isso gasta muito tempo e vai te cansando. No final é como se você tivesse um funcionário muito bom, mas que ele esquece tudo toda vez que você vai falar com ele. E não é apenas esquecer o que ele tem que fazer ou saber o que ele tem que fazer. Ele esquece literalmente o que ele faz, como ele faz e para quem ele faz. Então, uma das formas, que a gente tem para resolver isso é exatamente seguindo um framework exato para criar o nosso time com agentes. A primeira camada é exatamente as ferramentas e o contexto. O que é o contexto? O contexto é exatamente o que a gente falou anteriormente, que é o que a sua empresa faz, quem é você, como que você quer que aquele agente faça aquela tarefa, para quem que está sendo feito, enfim, tudo que você normalmente escreve no prompt quando você está conversando com o Claude ou o ChatGPT, Codex, enfim. E saber também as ferramentas que ele vai usar. Então, às vezes você está utilizando, por exemplo, o Meta Ads para fazer anúncios, você precisa deixar muito claro para ele qual é a ferramenta que você está utilizando. Então essa é a primeira camada que a gente cria para resolver esse nosso problema. A segunda camada seria subagentes especializados. O que seria isso, A gente literalmente está criando agentes que são especialistas e eles não vão esquecer o que eles fazem. Isso é muito importante, porque a partir de agora você só precisa dizer para ele o que você quer, ele já sabe a função dele, o que ele faz e ele só precisa fazer essa tarefa. Isso já resolve um dos nossos problemas. Por fim, a gente não quer fazer isso apenas com um especialista, a gente quer ter vários especialistas, certo? Porque dentro de um negócio você tem várias áreas, então você quer ter vários especialistas e para isso você precisa de um orquestrador ou de um supervisor para controlar toda a sua operação. Você vai estar acima desse orquestrador, você literalmente passa para ele o que você quer e ele vai liderar esse time e entregar o que você quer no final com a qualidade que você quer. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês um time de marketing, um marketing squad aqui. E ele vai ter um orquestrador e aqui a gente poderia ter um especialista em pesquisa. E o que esse especialista em pesquisa faria? Pesquisar o concorrente, pesquisar o que o mercado está fazendo, as tendências de mercado, tudo que possa ajudar na nossa campanha de marketing, por exemplo. Então, a partir daí, a gente consegue a informação necessária e a gente passa isso para o orquestrador. Ele vai ter esse documento, esse material para ele utilizar. E aí esse material vai ser utilizado com o nosso próximo agente, especialista, o copywriter. E o que ele vai fazer? Por exemplo, se a gente quer fazer uma campanha de e-mail marketing, a gente tem um copywriter que é especialista em escrever e-mails para essa campanha. Então ele vai pegar a pesquisa feita pelo primeiro agente e ele vai, com esse conhecimento, escrever e-mails para a nossa campanha. E assim que ele terminar, a gente passa para o nosso último agente, que ele é o revisor. Ele é um especialista
em ler e-mails e ver se aquilo está alinhado com o que a gente quer na nossa empresa. Então a sua tarefa é criar as regras para esse revisor verificar cada item daquela regra e aprovar ou não se aquela copy ficou boa, por exemplo. Então você tem um sistema em que você tem alguém pegando a informação, passando para um copywriter que vai escrever a campanha e passando para outro agente que vai revisar e ver se aquilo está alinhado com o que você quer. Porque se você só pede uma IA para escrever ou fazer algo, normalmente você não vai estar perfeito e você vai precisar mudar aquilo. Isso acontece sempre. Mas quando você cria um sistema que você tem um revisor, ele consegue revisar para você e se algo não tiver como você quer, ele vai mandar de novo para aquele agente, no nosso caso aqui o copywriter, para consertar o problema. E aí ele revisa de novo e aí ele aprova. Se tiver tudo certo, claro. Agora eu quero mostrar isso para você na prática, como fazer isso com Cloud Code, né? Primeiro eu já tenho aqui um especialista em LinkedIn que eu criei como exemplo para vocês. Eu vou perguntar quem é você para ele. E ele vai falar para mim quem ele é, claro, e o que ele sabe fazer. Então, ele já está dizendo aqui, ó, eu sou especialista em LinkedIn, e ele é do time do Marketing Squad, ele já sabe de qual time ele pertence. E o que ele faz? Ele escreve posts com hooks irresistíveis que forçam o clique em ver mais. Então, ele vai descrever aqui o que ele faz, qual é o público-alvo, ó. Ele sabe exatamente qual é o público-alvo dele e tudo mais. Ou seja, agora você já não tem um funcionário que você precisa explicar para ele quem ele é mais. Ele já sabe quem ele é e ele já sabe o que ele faz. Agora, o que você precisa passar para ele? A tarefa, apenas. Da mesma forma que eu já tinha preparado, eu perguntei quem é você para o nosso especialista em e-mails. Nosso copywriter especialista em e-mail. E ele disse aqui também o que ele sabe fazer, quem ele é e tudo mais. Legal. E por último, e o mais importante, eu quero mostrar para vocês quem é o nosso supervisor, o nosso orquestrador. Ele é o Marketing Lead. Ele vai falar aqui, ó, eu sou o Marketing Lead, eu sou o orquestrador do squad de marketing aqui no Cloud Code, e ele vai falar o papel dele, tudo que ele faz. E ele até falou quem faz parte do time dele, ó. Esse é o time dele, que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que legal, a gente mostrou que cada especialista sabe quem ele é e o que ele faz, e a gente mostrou que o supervisor, o orquestrador, ele conhece quem faz parte do time dele, quem está ali disponível para ele chamar e passar tarefas, e ele está pronto para executar qualquer missão que você passar para ele. Então, se você passar uma missão assim para ele, ó, como ele descreveu aqui, ele vai fazer isso para você. Eu já fiz isso, preparei para vocês antes aqui do vídeo para ser mais rápido, para ser dinâmico também. E mostrei aqui, ó, eu também já tinha feito o teste, perguntei quem ele é, e aí eu passei uma tarefa para ele, ó, porque ele perguntou qual a missão que você quer que eu execute. E aí eu passei aqui, ó, preciso de um conteúdo para esta semana, eu preciso de um post de LinkedIn sobre o conceito de AI Squads, como montar um time de agentes especializados. E aí eu preciso também de um e-mail para nutrir a minha lista de e-mails, no caso, né? Contando como eu uso squads no meu dia a dia como engenheiro. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de software, já trabalhei em empresas como BMW, Vodafone e atualmente trabalho numa empresa de cibersegurança, né? Só para contexto aqui. Por isso que ele falou como engenheiro. E aí eu falei para ele mandar para os especialistas, pedir para cada especialista, para o reviewer avaliar e me entregar só quando for tudo aprovado, ou seja, quando estiver seguindo o padrão que eu quero. Antes de mostrar aqui para vocês o resultado, eu quero mostrar o que cada agente aqui, como cada agente aqui foi montado. Então, para o lead aqui, por exemplo, eu falei para ele quem é o time dele, eu falei aqui os 3 agentes que ele tem disponível, eu falei qual é a tarefa dele e eu criei aqui esse material. Isso aqui vai estar disponível para vocês, fica tranquilo. Mas é simples, como você pode ver, é só um arquivo Markdown, ou seja, é só um arquivo de texto que você vai criar para criar os seus agentes. E aí os outros, a mesma coisa, né? É um texto simples explicando o papel dele, como que ele vai fazer os posts, por exemplo, as regras que ele vai seguir, enfim, tudo tá aqui. Isso aqui vocês vão ter depois, fica tranquilo. Só quero mostrar para você entender. O papel dele é revisar qualquer peça de conteúdo feita pelos outros copywriters, no caso aqui é um time de copywriter, né? Especialista em LinkedIn e e-mail, e ele vai revisar seguindo essas regras. Isso aqui é essencial para o seu negócio, porque
dentro do seu negócio, com certeza você já fez testes, você já rodou campanhas, e aí você só precisa pegar aquilo que está dando certo e falar para o seu revisor assim, ó, revisa se isso está seguindo esse padrão aqui. E se ele estiver seguindo aquele padrão, o conteúdo estiver seguindo aquele padrão, você tem bons materiais para você usar. E isso é essencial no ambiente de trabalho ou no seu negócio, porque você quer não só textos gerados por AI, você quer material gerado por IA, mas você quer com qualidade, que é o mais importante. Então agora é que eu expliquei isso para vocês, né? Expliquei o contexto, como funciona, ok? Eu vou mostrar o que ele conseguiu fazer com essa tarefa aqui. Então, ó, pedi a tarefa, ele pegou, criou o plano aqui, ele falou o que ele ia fazer, ó, ele ia rodar em paralelo, ou seja, ele não precisa esperar um escrever o post do LinkedIn, um escrever o e-mail. Não, ele roda os dois ao mesmo tempo. E foi o que ele fez. Ele rodou os dois agentes ao mesmo tempo, para cada um fazer a sua tarefa, como vocês podem ver aqui. Aí depois que terminou, ele chamou o revisor, para ver se estava validando com as nossas regras lá que a gente definiu no nosso prompt. O revisor terminou a revisão e ele falou, ó, o do LinkedIn está aprovado, mas o e-mail não tá bom. Por quê? Ele errou a acentuação. No e-mail, a forma que você escreve o e-mail é muito importante. Então imagina, você está escrevendo em português e aí tem algum erro lá de acentuação. Isso é importante para a empresa. Por exemplo, se você é um advogado, você manda um e-mail com algo escrito errado, vai ficar muito ruim para sua empresa. Então você tendo esse sistema aqui, você consegue evitar esses problemas se você está usando IA. E aí ele achou esse problema e aí ele mandou para o especialista de e-mail consertar. Ele falou, ó, cara, você errou aí, conserta. Mandou para o especialista, ele consertou o texto e aí mandou de novo para o revisor, ele revisou e aí ele falou assim, ó, agora tá tudo aprovado. Ou seja, tá tudo certo. E aqui tá o material. Tanto o post do LinkedIn, né? Como vocês podem ver, ele escreveu exatamente o que eu tinha pedido. E vamos lá, vamos dar uma lida aqui só para ver na qualidade, mas ó. Um agente genérico é um estagiário que faz tudo ao mesmo tempo. Funciona para tarefas simples, falha feio quando o trabalho fica complexo. A virada que mudou como eu uso IA é parar de pensar em qual prompt usar e começar a pensar qual time montar. Isso é um AI Squad. Em vez de um agente que pesquisa, escreve, revisa, formata e publica, você tem um pesquisador, ele só coleta e estrutura a informação. Você tem um escritor que só transforma isso em copy. Você tem um revisor que só aponta o que está fraco e o porquê. E você tem um orquestrador que coordena todo mundo. Então aqui ele escreveu um ótimo post, cara. Eu gostei muito da estrutura aqui. E aqui está o e-mail também. Enfim, vocês entenderam o conceito. Agora eu quero recapitular tudo isso e chamar sua atenção para um detalhe aqui. Normalmente, agora hoje em dia no mercado, está todo mundo falando que IA vai substituir todo mundo. A verdade é que tanto no seu negócio ou no seu trabalho, dependendo de qual a sua situação, o que vai definir se você vai ser substituído ou não é o seu conhecimento. Quando eu falo seu conhecimento, nem estou falando do seu conhecimento com IA. Eu estou falando do seu conhecimento mesmo, do seu negócio ou do seu trabalho. Porque se você usa sistemas como esse aqui que eu acabei de mostrar para você, você vai criar especialistas cada vez melhores e eles vão automatizar o seu trabalho para você. E você é a pessoa que mais entende como criar o revisor, quais regras o revisor precisa seguir, como você verifica a qualidade daquilo, ou como fazer aquelas tarefas, né? Quem você precisa para executar aquelas tarefas. Tudo isso você sabe, mais ninguém. Então o seu conhecimento, utilizando o IA, sim, isso vai ser uma vantagem desleal contra os seus concorrentes e contra os seus colegas de trabalho. Então, se você sabe usar isso aqui, você aprendeu a usar isso aqui, agora você só usa o seu conhecimento aplicado junto com isso e você vai conseguir resultados absurdos. Para ajudar você, né, caso você ficou com qualquer dúvida, eu criei um material, né, prontinho para você, que tem 2 exemplos de squads, ou seja, de times já prontos, e um template para você criar o time que você quiser. Você pode criar time de growth, um time para criar o seu site, ou criar a sua página de venda, ou criar roteiros para gravar vídeo, postar no YouTube, enfim. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E, cara, é gratuito. Não vou cobrar nada, tá de graça. Você só pega isso, joga no seu Cloud Code e fala para ele assim, ó, eu quero montar um time disso e disso e disso, seguindo esse guia.
ele vai montar para você e aí depois você vai refinando, melhorando, vai testando até você chegar no time perfeito para o seu negócio ou para o seu trabalho. Se você tem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu só peço para você deixar um comentário, né? Deixa um comentário aí falando quais as suas dúvidas relacionadas ao playbook ou ao time ou qualquer coisa que eu expliquei aqui. E se esse vídeo gerou qualquer valor para você, cara, se você gostou do que você viu aqui, eu só peço que você siga o canal, deixe o seu like e também um comentário, se você quiser, falando o que você gostou ou o que você quer ver nos próximos vídeos. Vejo você no próximo vídeo na próxima semana. Tamo junto!